pessoal. Eu queria que vocês soubessem que o momento é bastante especial. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao Talk Show Por Elas. É um espaço onde a gente pretende celebrar e vai celebrar a força, a coragem, a sabedoria de mulheres incríveis que estão mudando o mundo. Hoje estamos aqui para nos inspirar, e já vou dizer que é muito inspirador, e muito mesmo. E aprender, claro, e nos conectar com as histórias que tocam o coração e transformam as nossas vidas. Neste programa, nós vamos conhecer mulheres que romperam barreiras, que enfrentaram desafios, que brilharam e brilham em suas jornadas. Prepare-se para ouvir relatos fascinantes, dicas valiosas e, acima de tudo, a motivação para seguirmos em frente com os nossos próprios caminhos, com as nossas próprias histórias. O objetivo é a troca. Então fiquem ligados, ligadas, porque a conversa de hoje promete ser emocionante, repleta de ensinamentos. Vamos juntas descobrir o que significa ser uma mulher inspiradora na sociedade de hoje. Eu gostaria de saudar a desembargadora Mônica, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com assento efetivo na 8ª Câmara Civil, possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Direito, Instituições e Negócios pela UFF. Possui ampla experiência na área societária no tema recuperação judicial, falências e extrajudiciais de empresas. Gente, com livros e inúmeras palestras. Eu estou absolutamente reduzindo aqui, porque não caberia, eu teria que ficar realmente mais por volta de meia hora para citar, né, essa nossa desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu saúdo a todas as pessoas, a todos os profissionais e especialmente a todos do Poder Judiciário em especial, na figura da desembargadora, que gentilmente cedeu uma parte do seu tempo para contribuir com esse espaço que a gente pretende seja de muita fonte de inspiração para as pessoas. Muito obrigada mais uma vez, desembargadora, pela honrosa presença aqui. Esse espaço, a inauguração é hoje, né? Então, é a nossa primeira gravação. A ideia é realmente um bate-papo, mas que seja muito produtivo. Muito obrigada. Eu começo aqui trazendo um momento de uma inspiração inicial. Eu queria saber, desembargadora, quais foram as principais inspirações que você teve na sua infância ou na adolescência para seguir na carreira do direito? Não sei se isso de fato aconteceu neste momento da sua história, né? E se em algum momento você considerou um divisor de águas, e que fez com que você tivesse essa escolha profissional. Eu sei bem, conheço um pouco da sua história e sei que teve uma influência, uma conexão muito inspiradora do seu ilustre pai. Eu gostaria de saber se você pode dividir com a gente, porque isso é muito relevante, especialmente para quem tem aspiração pela carreira jurídica, na promotoria, na magistratura, e como é que você vê isso? Pudesse contar um pouquinho para a gente, por favor. Olá, Ibajude. É um prazer poder estar cumprimentando nesta ação, desta feita, o Ibajude na pessoa da nossa presidente, doutora Roseli Cruz, que tanto nos incentiva, tanto nos desafia a cada instante estar aqui compartilhando com vocês um pouco do nosso universo. Agradeço também aí aos nossos bastidores, a Ingrid, que sempre tem bastante carinho em nos trazer aqui, o Dr. Jorge Campos também, bastante presente nas nossas ações junto ao Instituto. E, como eu digo sempre, né, agradeço o Ibajude mesmo, porque o Ibajude é um instituto que tem coração, tem alma. Ele se corporifica um pouco na nossa causa, que é a causa
da insolvência empresarial. Aqui é o espaço em que nós conseguimos dividir as nossas afinidades. E dividimos com muita generosidade, sem qualquer vaidade, sem qualquer sentimento egoísta. Este é o nosso grande fórum de debate, doutora Roseli. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por poder estar aqui outra vez, e desde já eu cumprimento quem está nos assistindo. Na verdade, a minha inspiração é o meu pai. A minha referência é absolutamente masculina na minha carreira. Eu assistia a empolgação e o amor. Meu pai era um promotor de justiça e durante muitos anos o meu pai foi promotor durante o segundo tribunal do júri aqui da comarca do Rio de Janeiro, e eu pude, desde 4 anos, assistir ele fazendo júri. Ele gostava muito de me levar para assistir do lado de fora os júris que ele fazia. E a época era aquela época de crimes passionais, né? Que eu digo que a gente teve o crime passional, o crime contra o patrimônio, a quadrilha e hoje a organização criminosa. Foi a época do crime passional. Eu pude assistir o meu pai como promotor de justiça, e ele tinha um apelido muito carinhoso, né, que era chamado de promotor gentileza, porque ele, ele fazia daquela tribuna uma forma de justiça e não de acusação. Eu pude, então, desde pequena, ficar ali admirando o meu pai. E aquilo impressionava muito. O júri tem todo um cenário, um palco, né, que são os jurados, o juiz, o promotor, o defensor, o réu entrando, e ainda em instalações mais antigas, aquelas instalações mais rebuscadas, não como as de hoje, que são mais modernas. Eu tenho muito isso até hoje na minha memória. E essa é a minha referência de carreira. Eu queria ser aquilo que eu estava vendo. Eu queria trabalhar fazendo justiça. Desembargador, e quantos anos você tinha? Os 4 anos de idade. Eu Ai, meu assisti, Deus, muito eu assisti nova! assim que na época eram casos de repercussão nos periódicos Ai, aqui eu já sei. do país. Eu me lembro da Fera da Penha, do Mariel Mariscou, coisas assim que eram a notícia do dia de primeira página nos jornais. E eu assisti, claro que eu não assistia tudo, porque esses júris eles varavam, né, noite afora, mas o meu pai me levava, pelo menos, para ver o sorteio dos jurados. Sempre parte do júri, do início daquele julgamento, eu estava ali. Eu sabia. Acompanhava mesmo ali o começo, meio e fim, quer dizer, Depois, o meu pai foi ser promotor, curador de justiça, como chamam, né, em vara de família. Eu me lembro de andar no fórum com ele. Eu ia para ai, o gente. gabinete junto com ele, e aí eu conhecia os advogados. E então, quando eu cheguei aqui, uma vantagem eu tive. Eu não vim para um ambiente estranho. É como se fosse a minha casa, tanto o Ministério Público como aqui, onde eu estou, o meu gabinete, o tribunal, eu já conhecia. Para mim, não foi o desconhecido, foi realmente uma referência. Eu parti de uma referência, não foi uma escolha, não foi uma inspiração, nada disso. Foi a admiração. Aliás, eu sou muito assim, foi a admiração que eu tive pelo meu pai e por aquelas pessoas que compunham o tribunal do júri, que me fez escolher essa profissão. Que bacana. Desembargador, e aproveitando que eu, curiosamente, para falar ainda um pouquinho de família, né? Porque com essa inspiração e com esse ambiente, com tudo, acho que pautaram aí o início da sua vida e provavelmente seguiu assim, porque acho que quando a gente tem uma referência que é o nosso pai, que são os nossos familiares, é algo que realmente traz para além de toda a admiração que se tem, uma conexão ainda maior com o vínculo familiar. É um vínculo, é uma coisa muito, muito bonita, né? É uma coisa muito. Como é que É eu. forte, Vem do coração, não tem como vir é do coração, que eu forte, acho que é um pouco do que você representa, do é que a forte, desembargadora representa. é verdade.
E aí, aproveitando para falar de família, eu de propósito só falei desembargadora Mônica, mas desembargadora Mônica Maria Costa de Piero. Da onde vem esse nome? Quer dizer, a sua família, a sua origem, porque falamos um pouquinho do seu pai, eu gostaria que falasse um pouquinho dessa origem, por favor, desse ambiente todo, que acho que tem um pouco de história aí para Muito, contar. sou eu, né? Eu sou Mônica Maria. Eu nasci Mônica Maria, né? No colégio de freiras eu era Mônica Maria. Segundo minha mãe, eu nasci de Santa Mônica e me chamavam de Mônica Maria, para distinguir, porque era um nome um pouco mais frequente na minha época de colégio. Então, eu me identifico como Mônica Maria, um nome composto. Eu brinco, às vezes, na minha casa, quando eu me olho no espelho, eu digo assim: olha a Mônica Maria. Eu sou a Mônica Maria. Costa é do meu pai, da minha família, uma família que eu amo de paixão, uma família numerosa que até hoje está junta, nós já estamos na terceira, quarta geração e vamos de geração em geração juntos, unidos e nos amando muito. É a minha família que está sempre na minha rotina, no meu dia a dia, me incentivando, torcendo. Nós estamos nos incentivando, torcendo um pelo outro, nos preocupando um com o outro. E o Di Piero, que é a minha escolha de vida, que é o meu marido. O Di Piero vem da Itália, o meu marido é Di Piero, da família Di Piero, uma família reconhecida pela medicina. Eu adotei o nome do meu marido, juntei ao do meu pai, na época porque eu queria ter o sobrenome igual das minhas filhas, eu não queria ter sobrenome diferente das minhas filhas. As minhas filhas também são Costa de Piero, eu tenho duas filhas, Costa de Piero. E eu queria ser igual às minhas filhas. Mas hoje eu trago uma honra enorme em carregar o sobrenome do meu marido. Eu trago a minha tradição, eu sou a Mônica Maria, trago a minha tradição do meu pai, e hoje eu tenho quase que marcado em mim como uma tatuagem esse sobrenome, que é o sobrenome do meu marido, do meu companheiro de vida, com quem eu divido há 35 anos, eu tenho mais tempo de vida com ele do que sozinha. Então, 35 anos juntos. Ai, que Eu, maravilha, que coisa, eu divido que 30 maravilha. anos da paciência dele, da bondade dele, ele me ensina muito. E da certeza que eu não seria quem eu sou se eu não fosse ele. Ai, que maravilha. Que eu acho que família, se fosse para falar família, eu acho que vem em primeiro lugar, não? Sim, é a minha escolha sempre. Eu acho que a vida é feita de escolhas, né? A vida é feita de escolhas. É Ontem eu estava exatamente até isso. vendo uns discursos, a vida é como você ligar pontos. Então, quando você liga pontos, você faz escolhas. E se eu tive uma escolha, eu não estou dizendo que tenha sido certa, errada, também não quero saber. Mas se eu fiz, se eu tenho certeza de ter feito em todos os instantes da minha vida uma escolha, eu sempre fiz pela minha família. Nossa, Isso que para mim é maravilha. fundamental. A minha frase de vida é honrar pai e mãe. Eu não tenho pai e mãe vivos, eles já faleceram, mas eu sinto que eles estão vivos em mim. Eu tenho um conforto tão grande de ter o meu pai e a minha mãe. Eu até vou dar aqui um spoiler. Eu escrevi um livro com um jurista aqui do Rio de Janeiro, doutor Rodolfo West, e na dedicatória desse livro eu ponho exatamente isso, honrar pai e mãe. Eu acho que quem honra pai e mãe honra os filhos, honra a vida, tem valores que diferenciam o resto da vida. Assim foi comigo. As minhas escolhas sempre, na dividida, eu sempre pensava o que vai ser o melhor para a minha família. Quando eu saí do Ministério Público para vir, para poder me candidatar, né? E aqui eu fui recebida pelo Poder Judiciário, o meu critério de escolha foi esse. O que é melhor para minha família nesse momento? Naquele meu momento pessoal, foi uma turbulência, meu pai, eu perdi meu pai, depois minha mãe, enfim. Qual seria, naquela hora, a minha melhor escolha? A minha melhor escolha era que fosse melhor para minha família. Nossa, é bem significativo. E aproveitando um pouquinho do que você falou, eu tenho duas coisas.
É engraçado, né? A gente tem a questão de receber o sobrenome e a gente honrar o sobrenome que a gente recebeu e aquilo ser uma forma de conexão que se estabelece. Acho lindo eu ouvir isso. E aproveitando e falando da promotoria e depois a questão de se tornar, assim, é um pouco diferente, né? A função da promotoria é completamente diferente a função da promotoria da função do julgar em si, né? E como foi isso para você? Claro, foi uma decisão que eu entendi que foi melhor para sua família, mas é uma mudança, é uma ressignificação, pode-se dizer assim, em relação a um trabalho em relação ao outro trabalho, né? Quer dizer, porque muda muito, e isso foi uma coisa que para você, porque você teve uma inspiração com seu pai, né? Que era um promotor. Como foi essa mudança? Como é que isso, o que representou isso para você? Qual a importância disso? Porque julgar é algo. É, eu digo que no mínimo você tem que ter sabedoria, mas mínimo, né? Porque é um desafio constante, não é mesmo? É exatamente isso. Foi exatamente esse o meu modo. Eu sou uma metamorfose ambulante. Na verdade, eu com 40 e poucos anos, eu era procuradora de justiça. Eu tinha percorrido toda a carreira do Ministério Público. A carreira andava muito rápido naquela época. Então, com 40 e pouco, acho que 43 anos, mais ou menos isso, eu já era procuradora de justiça. Já exercia a Procuradoria de Justiça. Tinha sido promotora de terceira, de segunda e de primeira. Eu ainda teria um longo tempo ali no Ministério Público, quando então surgiram as vagas aqui no Poder Judiciário. E por que não fazer uma segunda instância, começando outra vez? Até hoje, com 62, eu tenho vontade de começar de novo. Eu me seguro, porque eu acho que se eu completar o que eu comecei, está ótimo. Até hoje eu tenho ideias assim, que eu mesma paro e digo, não, não dá. Mas por que não? Ali não começar outra vez. Então, eu aceitei esse desafio para a minha vida. Eu precisava renovar, conhecer, e a segunda instância da justiça traz uma sensação muito boa, que é a sensação de você realmente resolver. Você chega na ponta da linha, você presta jurisdição. Essa sensação de você conseguir prestar a jurisdição daquela pessoa para aquela pessoa que está por trás do papel, sem você saber quem é. Você faz bem sem saber quem, né? Não tem um ditado assim? Sem saber quem é, e você consegue resolver aquilo, para mim, indescritível. Eu Eu, sempre disse isso. Para mim, o processo sempre eu penso assim, cada vez que eu peço, todo dia eu peço a Deus que não tire essa sensação de mim. Todo dia, toda hora que eu pego, eu estou aqui sentada, mas tenho vários recursos em volta de mim. A cada um que eu pego, eu penso assim: tem uma pessoa com esse problema na vida. Não é o papel, é o problema daquela pessoa que eu vou resolver da melhor forma possível. Se puder, sem ter perdedores e ganhadores. Se eu puder. Se eu não puder, eu decido na melhor forma e, claro, de acordo com o que a lei me permita fazer. Mas essa sensação de você poder entregar alguém, poder ajudar alguém em algum dilema da vida dele é insubstituível. Daí eu sabe, aceitar esse desafio. eu tava pensando, né? A gente pode dizer, talvez, que a grande contribuição para a sociedade, né, de um trabalho, talvez, de um desembargador de segunda instância, é contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, de uma sociedade em que você devolve, você pen- pensa como prestador judicial, você pensa que tem uma pessoa envolvida. Foi muito, muito bacana. Existem pessoas ali no final do dia, existem vidas Sim, envolvidas são no final do dia. vidas. Então, como são vidas, né, é o trabalho justamente da contribuição para a sociedade, né, em relação à resolução dos conflitos. E você falou da outra ponta, né, da ponta praticamente final, né. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é da Matriz de Calcutá, que ela diz o seguinte: seja fiel nas pequenas coisas, porque é nelas que encontramos a nossa força. E eu acho que isso é uma coisa incrível, porque no trabalho são muitos processos, muito trabalho para o judiciário em si, para os julgadores, mas fico pensando, para cada trabalho,
existe, ele sendo fiel, né, sobre esse trabalho, vai impactar é, a vida de uma pessoa que está ali ou de pessoas que estão ali. Eu acho que isso é transformador, e isso é uma coisa que traz a paz, né? É para trazer a paz social. É nesse sentido, né, desembargadora? Eu acho que prestar jurisdição, em última instância, pelo menos para mim, é isso. O meu móvel é saber que tem um ser humano ali atrás da lide que eu tenho que resolver. Tanto que eu tenho uma pressa final de ano, todo final de ano eu acabo no hospital, porque eu tenho um problema sério. Eu quero zerar a minha caixa, eu quero zerar o acervo, porque eu fico pensando o que é na vida de uma pessoa passar Natal e Ano Novo com um processo pendente perante o De- Poder Judiciário. Aí vai me dando aquela. Eu já sou naturalmente acelerada, aí vai me dando um pouquinho mais de gás, um momento para eu poder resolver os processos. Mas, por outro lado, eu também não posso me deixar ficar premida pelas circunstâncias, pelo tempo e pela rotina. A cada um eu tenho que dar a sua atenção devida. Por sorte, eu tenho um grupo aqui, eu brinco que é o meu time de futebol, né? É o meu time. Eu tenho um time de assessores que não só é muito bom no processo, mas consegue me compreender. Porque é difícil você ter um time em volta, ter pessoas que compreendam esse seu sentido de trabalho. Eu não trabalharia de outra forma se não fosse assim. Ou seja, Eu, trabalhar se eu com um tiver, eu time, brinco que a realmente. inteligência artificial ela pode ser boa para administrar determinadas coisas, mas a inteligência artificial nunca vai substituir a minha cabeça, o conteúdo das decisões. Eu, sinceramente, não vejo como, num futuro até bem distante, uma inteligência artificial substituir um ser humano nessa questão de solução de lead, porque, na verdade, são as relações humanas, gente. Elas são muito complexas. Eu tenho recurso do remédio que falta no interior do Estado até a recuperação judicial, que é a maior da América Latina. E com a mesma preocupação, com a mesma técnica, com a mesma tensão, eu diria, até atenção, eu tenho que decidir essa questão do remédio, da pessoa que está precisando de um remédio para pressão aqui no interior do meu estado, desse ser humano, como eu tenho que resolver o crédito do fundo de investimento que aportou no financiamento da empresa em recuperação judicial. A forma Assuntos pela qual eu me completamente. dedico é a mesma. O raciocínio, é claro, vai ter que se desmembrar em experiências técnicas, enfim, outras coisas. Mas a dedicação e a vontade de resolver a vida de quem precisa daquele instrumento ali é o mesmo. Eu vou me permitir uma coisa muito curiosa. Aqui na Europa fala-se muito sobre essa questão, bom, a transformação do direito e da aplicação do direito e todos os stakeholders do processo em relação à inteligência artificial. Isso mudou completamente como foi os grandes buscadores quando entraram, e isso mudou muito. Eu estava lembrando que eu lembro quando eu comecei, a gente via RT, as RTs. Para É. ver jurisprudência. Então, enfim, imagina onde se pensa nisso para um estudante de direito, isso modificou completamente. Eu acho que o uso da inteligência artificial vem modificando, não só, obviamente, o ramo do direito, vem modificando praticamente todas as áreas. Eu não sei se a desembargadora viu, e é uma questão polêmica, que já tem, e parece ser humaninhos, né? Parecem ser humanos que já Sim. andam e fazem. Eu acho que o trabalho repetitivo, por exemplo, uma ajuda numa questão doméstica, numa questão de Não, casa. sem dúvida nenhuma, eu Não tem otimizo nem que demais. discutir. Mas olha a sensibilidade. A sensibilidade. Meu marido é comandante da TAP, né? Meu marido é, portanto, comandante de avião. Aí estavam falando sobre vai ou não, porque já é possível, que se não só tenha deslocamento de veículo, mas deslocamento de aeronave, comandado exclusivamente Por por, por, inteligência artificial. por inteligência artificial, por máquinas. Muito bem. Tá ótimo. Mas aí cabe a pergunta, né? Quer dizer, mas não vai existir nenhuma supervisão, ou seja, nenhuma interação humana para esse tipo de coisa. É óbvio que isso é uma situação. Agora, imagina o julgar, né? Quer dizer, como é que você pode ter o auxílio da ferramenta para ganhar o tempo, para ter, mas como é que você vai ter
uma máquina julgando um ser humano e achando que aquilo não tem nenhum elemento, não se necessite de nenhum elemento, porque tem gente que defende isso. Né? Eu realmente espero que seja bem minoria, porque é indiscutivelmente que é preciso humanização, é preciso do ser humano julgando outro ser humano. Como é que uma máquina vai julgar um ser humano? Mas eu trouxe esses pontos porque tem se debatido, e eu tenho visto alguns debates aqui, inclusive na Europa, sobre essa questão. E me parece que para algumas profissões elas vão acabar inevitavelmente, elas que provavelmente vai desafiar, vão criar outras, mas para algumas inclusive eu acho até que como a segurança tem, você tem que ter talvez uma supervisão de alguém numa comandando uma aeronave que esteja na sua própria casa, mas que esteja supervisionando aquela aeronave, porque existem Claro. decisões que têm que ser tomadas, né? Agora, o que não se dizer de uma decisão, de um julgamento, né? De pessoas, né? Como é que uma máquina vai julgar? A minha visão é a visão de hoje. É claro que o futuro, as coisas andam tão rápidas que a gente vai deixar aqui gravado, e pode ser que no dia que isso for ao ar, as mudanças tecnológicas já tenham superado o que eu vou falar. No momento, a inteligência artificial depende de uma imputação de dados, nesse exato momento. E o que eu constato é que ela não tem ainda os dados necessários para dar o conteúdo de uma decisão, sequer o dispositivo de uma decisão. Não há nenhuma inteligência artificial hoje que tenha esse dado imputado, esse conteúdo, alguma coisa, que possa substituir por inteiro o humano na individualidade de cada caso. Agora, otimiza demais, porque eu preciso de uma pesquisa, eu preciso de um precedente. Ah, sem dúvida. Hoje é o que você falou, eu não preciso mais abrir a RT e estar procurando. Ela me dá Não, o faz. precedente, me dá a pesquisa, otimiza demais o trabalho, é muito enriquecedor, chega a ser até uma surpresa ver como a máquina consegue me responder de uma forma tão sábia em algumas situações. Mas ainda, nesse exato momento que eu estou falando aqui com você, eu não vejo como a inteligência artificial substituir o julgador, porque não existem dados. Eu posso, por exemplo, te dar um exemplo. A Sociedade Anônima de Futebol. Ainda não existem dados científicos sobre a Sociedade Anônima de Futebol. Esse dado ainda não foi imputado na inteligência artificial. Estou te falando isso porque estou fazendo um estudo, eu fui procurar o dado estatístico, ainda não foi imputado Ainda não esse dado. tem. Essas reformas são muito rápidas, né? Esses dados têm que ser colocados de uma forma bastante rápida. Eu acho que, com o tempo, isso vai, claro, sem dúvida, ser desenvolvido, ser melhor, aprimorado, mas, no momento, ainda não substitui. Ajuda, mas não substitui. Eu acho que o tempo, né? O tempo é talvez o que nós tenhamos de mais precioso, e eu acho que a colaboração para se melhorar aquilo que é manual, aquilo que ainda é muito primário, eu acho que isso pode ajudar em todas as profissões. Mas eu acho que tem algumas coisas, eu acho que é preciso. Eu também não sei como é que isso vai ficar depois, porque no final do dia a gente não sabe para onde vai, né? A gente viu Exatamente. a gente de fato não sabe. Mas eu pensar, hipoteticamente, numa máquina julgar um caso meu, a possibilidade disso me assusta um pouco, confesso que assusta. Talvez porque a gente não tem ainda A essa gente não tem preparação, essa não sei. cultura ainda, né? É, Eu é, acho que falta cultura. é. E me diz uma coisa, embargadora, existe alguma citação, alguma frase que te inspira em momentos desafiadores? Ou seja, alguma mentalização, alguma coisa que em momentos desafiadores que aquilo te traz paz? Não é frase, que eu tenho muito isso, honrar pai e mãe, já te falei. Isso para mim é fundamental, porque isso mantém muito vivo meus pais em mim, me traz um determinado conforto, me faz levar a vida de uma forma alegre, feliz, sabendo que pai e mãe eternamente são pai e mãe, que eu vou ser mãe eternamente das minhas filhas. Isso é até uma forma de me defender, né? Do luto e dos sentimentos. Mas não é, eu não tenho frase, uma frase assim, claro que eu admiro muitas, muitas, mas eu tenho uma imagem.
uma imagem que me chama muito a atenção, que para mim é tudo. Eu sou catequista. Eu dou aula numa igreja próxima de onde eu moro, na minha paróquia, para adultos que querem se crismar. Eu faço lá o meu speech, uma vez por ano, eu converso com eles. E desenvolvendo esse dom, eu tenho uma imagem, que essa imagem me cerca em todo lugar que eu vou, e quando eu vejo, me paralisa, porque é a que realmente me traduz. Na Capela Sistina, em Roma, Michelangelo, em cima, traduz, né, Gênesis, quando Adão peca, e então Deus é uma imagem que tem o dedo de Deus e o dedo de Adão, e um Hum, espaço entre o dedo de Deus e o dedo de Adão. Para mim, é a coisa mais, talvez a imagem mais bonita do mundo. Ficar na Capela Sistina admirando aquilo, e as reproduções que existem dessa imagem são muito bonitas. Recentemente, eu vi, inclusive, uma... Meu Deus, como fala isso? Ela reproduzida em gesso, sabe? Em 3D. A coisa sim. mais linda do mundo. E me impacta demais. É uma coisa que me impacta a vida inteira. Por quê? Porque esse espaço entre o dedo de Deus e o de Adão, quando surge o pecado no mundo, né? Quando o homem peca, come a maçã da árvore proibida, para mim, significa limitação humana. Deus apontando para o homem, e Deus não toca o homem. Há um espaço entre o humano e Sim. Deus. E saber que eu tenho essa limitação humana, a cada dia me desafia mais a superá-la. Ai, que maravilha. Olha, Eu por não um tenho acaso a essa frase, mas imagem essa imagem, para mim, é a minha imagem e de é vida. muito poderosa, né? Parece É muito, muito. muito, muito. Tudo, eu tenho que me superar, eu tenho que melhorar como ser humano, eu tenho que melhorar como profissional, eu tenho que melhorar como mãe, eu tenho que exercer a humildade de saber que existe um Deus que me deu o dom da vida e que eu tenho que exercer de uma forma bastante humilde esse dom, porque eu sou limitada. Não com sentimentos de culpa, né? Porque eu sou de colégio Sim, religioso. sim. Geralmente dizem que você é uma pobre pecadora e você fica com esse sentimento de culpa, que nasceu com o pecado original. Não, eu sou um ser humano, eu tenho as minhas limitações humanas. Isso me faz me compreender melhor, me posicionar melhor e, sobretudo, entender o meu semelhante. Quando a gente tem que julgar muito, como é o meu caso, se você não entende o semelhante, não existe defeito, característica, nada, mas existe exatamente isso que eu estou te falando, essa limitação, esse espaço, né, que impõe esse limite. Você passa a entender que cada um tem um limite. Uns querem superar, outros não. Uns entendem de outra forma, outros não. Mas, para mim, isso fica muito claro, que nós todos somos seres limitados. Desembargadora Mônica, nós temos a desembargadora Mônica, eu não estou falando necessariamente a ordem não é exatamente o que corresponde, mas nós temos a mulher, Mônica, nós temos a desembargadora Mônica, nós temos a mãe Mônica, nós temos a esposa Mônica, nós temos a filha Mônica. Isso tudo para você, você trabalha bem com isso, ou seja, a gente sabe os desafios que a gente tem na vida, né, de superações e tudo, e desses vários mundos, né, porque parece que você, às vezes, a minha sensação às vezes é pegar um chapéu, eu sou mãe recente, né, então eu vesti um chapéu muito importante, de muita responsabilidade, acho que família você já falou que representa tudo que é o Muito. seu, é o que pivota, né? Que eu acho que Uhum. isso é muito semelhante ao que eu penso e dá para entender isso ainda mais, porque eu sempre fui filha e passei a ser mãe. Então isso faz com que você seja ainda mais filha, se é que eu posso dizer assim. Mas é, como é que são um chapéu, outro chapéu? Quer dizer, é um desafio, não é? Porque Não a são, gente não, sinceramente, não são. não, Não são. Quase que é um equilíbrio de prato, né? É o prato que vai rodar hoje. É um equilíbrio de prato o tempo todo. Por isso que eu estou dizendo, se eu não me entender como uma pessoa limitada,
de limitação humana e tentar todo dia superar todos esses, todas essas solicitações ao mesmo tempo, eu não consigo sobreviver. Dizer que eu sou uma mãe sem culpa, uma boa mãe, não. Tem horas que eu olho para as minhas filhas, vejo elas com algum problema, eu digo, será que fui eu? Hum. É impossível a gente não pensar dessa forma. Eu acho que qualquer mulher que tenha esses diversos papéis, qualquer mulher não, qualquer pessoa que tenha diversos papéis na vida, não consegue harmonizar isso de uma forma tranquila. Eu não consigo, até hoje, harmonizar tudo de uma forma tranquila. Não há esse equilíbrio. Tem dias que uma filha precisa mais de mim, tem dias que o meu trabalho tem que andar mais rápido, a verdade é essa, eu tenho mais coisas para fazer aqui no gabinete. Tem dias que eu me lembro que eu sou casada, como eu estava te contando, há Sei. 35 anos, e que é com o meu marido que eu tenho que estar, porque ele é o meu esteio de vida. Tem dias que eu me preocupo com o meu sobrinho. Hoje, por exemplo, eu me preocupei com o meu sobrinho. Aí telefonei para saber como é que você está. Está tudo bem? Isso no carro, indo de um lugar para o outro. Está tudo bem? Dá notícias por aqui, hein? Vê, qualquer coisa me avisa, não sei o quê. Então, é quase que uma conjunção de fatores que me fazem optar pela minha dedicação do dia, mas dizer que eu visto um chapéu, visto outro, não. A desembargadora é mãe, a mãe é esposa, no final do dia é isso. Eu sei que eu sou limitada e peço a Deus, por favor, para o Espírito Santo dele me iluminar. Eu só não quero fazer o mal a ninguém. Cara, que maravilha. Eu vou entrar num ponto, pivotando um pouquinho aqui. Você tem algum caso, sem falar o caso, mas que pela sua, já passou por isso pela sua complexidade, ou eventualmente pela história envolvida, fez você reconsiderar a visão do direito e da justiça? Quer dizer, ou seja, alguma coisa que te marcou, né? Claro, eu sei que não há que se falar em caso, mas assim, você já passou por esse momento em que te fez repensar algumas coisas? Deve ser um desafio, devem ter coisas, como a desembargadora disse, né? Desde um remédio que é necessário, né? Ali no local afastado, né? No local provavelmente sem acesso a algumas coisas, e por outro lado, ter ali sobre falar de um processo recuperacional, ou do processo de insolvência em geral, da complexidade, eventualmente fora, com repercussões internacionais que certamente se tem. Quer dizer, ou seja, você refaz isso, quer dizer, você tem reconsidera alguma visão sobre direitos para a justiça, porque é tão complexo, né? Sim, sim. Até a própria, eu acho que a própria noção de justiça ela é muito empírica, né? Ela vem regulando as relações humanas. É o que eu falei, começa no homicídio passional, passa para o crime patrimonial, na quadrilha e depois na organização criminosa. Se partir para o outro lado, para o lado empresarial, você começa no ato de comércio, né? Vem o ponto, depois vem o estabelecimento comercial, o comerciante vira empresário, e aí a empresa que fica, que precisa do remédio jurídico. Isso tudo é uma mudança das relações que vem sendo regulada pelo direito. É impossível quem trabalha com isso não ser de alguma forma impactado. Eu, pessoalmente, claro, hoje ainda muita coisa me deixa impactada, porque o inusitado, eu acho que é muito característico dos nossos tempos, né? É exatamente o que não tem solução que aparece aqui no É, judiciário, sobretudo é em isso. segunda instância. Mas, assim, que eu me lembro, eu tenho sim um caso. Aqui no Rio de Janeiro, na época, um ex-deputado e engenheiro, dono de uma empresa de engenharia, esse caso foi muito divulgado. Teve um prédio que desabou na Barra da Tijuca, num bairro na Barra da Tijuca. Muitas famílias morreram debaixo dos escombros. A vida rolou e eu fui ser promotora daquela promotoria de investigação que investigava aquele inquérito do prédio que implodiu. Eu tive que tomar uma primeira decisão ali, que foi a de não me comunicar com parentes da vítima. Eu não podia deixar a minha emoção naquele processo. Eu tinha que conhecer primeiro dele, tinha muito detalhe de perícia, de engenharia, enfim, e uma característica.
era um crime omissivo. E na omissão, o problema da participação da coautoria, ele é técnico, né? Da coautoria, você tem que delinear muito bem essa conjunção de fatores. Então, eu tinha que estar, como eu gosto, né? Eu e o papel, a minha viagem, que sou eu, o meu processo, eu e o papel, o tempo todo. Eu fiquei assim durante uns 40 dias, e a televisão o tempo todo, jornalista, aquela era uma comoção. Na verdade, não era um processo, era uma comoção ali naquele lugar onde o prédio havia caído. Resolvi fazer a denúncia. Fiz a denúncia. Meu pai, promotor de justiça, olhou para mim e disse assim: Você tem certeza? Eu disse: Tenho certeza do que eu estou fazendo. E tinha mesmo, tinha muita certeza de que aquilo, o desfecho daquela investigação seria numa denúncia criminal, enfim, das pessoas que, na época, eram responsáveis por aquela construção que desabou. Fiz a denúncia, entreguei, era uma juíza na época, que substituía o juiz titular, me lembro dela como se fosse hoje. Entreguei. No dia seguinte, eu estou em casa, eu gosto muito, eu sou adicta de informação. Eu adoro, assim, informação, jornal, é o dia inteiro ligada nisso. Abre o noticiário do dia com a prisão da pessoa que eu tinha denunciado. Mas parecia coisa de cinema, era Polícia Federal, polícia não sei o quê, e começou... E a pessoa presa, algemada e algemada para trás. Eu olhei, eu disse, meu Deus, fui eu que fiz isso. Essa pessoa está algemada. Aquilo me impactou de uma forma tão grande que não era um processo só. Aí eu tive a noção, exatamente, eu criei essa sensibilidade com isso. Não é só o papel, não é só o processo. Quer dizer, no fim das contas, por pior que a pessoa, o ser humano seja, por mais crimes que ele tenha cometido, eu fiquei imaginando alguém da família dele vendo aquela cena na televisão. É Me o impactou impacto mesmo na vida das demais, pessoas. demais. A partir dali, eu passei a ver o processo não só como a técnica, ainda mais o promotor, né? A técnica da denúncia, ela tem que ser muito bem moldada para que possa devolver A ao juiz a tipificação. prova, para ele poder produzir aquela prova. E não era só técnica, não era mesmo. Com o tempo, a gente vai vendo que até atrás de uma denúncia, é como diria o meu pai, até atrás do pior dos criminosos tem uma mãe, né? Exato. E eu voltando aqui falando para as pessoas, para inspirar as pessoas que desejam seguir, não só com a promotoria, não só com a carreira de magistrado e tudo mais, você acha que tem que ter vocação? É uma coisa que é importante, os valores, quer dizer, como é que essas pessoas. Eu fico imaginando, porque eu sinceramente, até o segundo ano da faculdade, segundo, na época era anual, eu queria ser magistrado. E depois eu cheguei à conclusão, uma coisa super curiosa, que eu jamais, olha que coisa, é, se eu tomasse uma decisão e que depois eu me convencesse posteriormente que não foi a melhor decisão. Neste momento, na minha cabeça, eu falei, eu acho que eu não tenho vocação, porque eu não vou conseguir sustentar isso comigo. Então eu não tenho vocação para ser magistrada, eu não tenho vocação para julgar. E o que eu acho que isso é alguma coisa, como que diz, né? No mínimo sabedoria, né? No mínimo, né? E você está trazendo, a desembargadora está trazendo muito isso, mas é muito importante ter bons julgadores, é muito importante ter julgadores que não entender como a desembargadora vê as coisas. Quer dizer, não é mais um processo, eu vou impactar, e isso tem significado. Então, voltando ali, eu não sei se a desembargadora acredita, mas a vocação, né? A pessoa realmente seguir essa carreira. é, eu acho que tem que. Eu sempre acho isso, que tem que ter vocação, aquilo é uma coisa divinal quase, né? Se eu puder falar, porque você interfere mesmo na vida do outro, né? Com as decisões. Ou Eu seja, falei, a experiência mostra muito isso. A gente sente muito o quanto o quanto todos nós, atores de um processo, interferimos, na verdade, não nele fisicamente, mas naquele ponto final, que é um problema na vida de uma pessoa. Prestar jurisdição eu sempre digo isso,
é uma fala muito feminina. Você tem que ter não só experiência, você tem que conhecer e aliar esse conhecimento à experiência, porque aí vira até intuição. Se você não fizer dessa forma, você não consegue desenvolver o amor pelo processo, por aquilo. E o que é fundamental, mas fundamental mesmo, e que, graças a Deus, eu tive, é a questão da educação. Da educação, não da lei, do código, essa daí existem talentos que cada dia se revelam, né, melhores, mas é a educação para os valores mesmo. Acho que o importante é isso, não se inverter valor, hora nenhuma. Isso é fundamental, não só no julgador, mas no advogado, no promotor de justiça, no defensor público, então, muito, muito importante é você saber exatamente que há uma hierarquia de valores na vida. Excelente. Não é uma falsa moral. Sim, sim. Não há Sim, uma sim. falsa moral, mas há na vida, você pode até discordar, mas ela existe. Eu tô encantada. Primeiro que é uma delícia falar com a desembargadora, mas eu tô encantada da quantidade de aprendizado em tão pouco tempo. Eu, por mim, ficava o dia inteiro aqui, mas isso não é possível. Mas eu acho que transmitir para essas pessoas que vão ver, especialmente para quem está começando a carreira ou almeja, ou tem uns sonhos, querem realizar e querem seguir com brilhantismo e ter essa inspiração que é a desembargadora. A gente tem agora eu não, eu gostaria de fazer como se fosse um ping-pong talk show, Vamos lá. que eu vou falar algumas, assim, desembargadora, fica à vontade, mas é o que vem à cabeça, porque é uma coisa mesmo. Aí o que eu conversei, tive essa ideia e comentei, falou, ué, você tá imitando a Marília Gabriela. Eu falei, olha, eu não devo Ai, estar, mas tô me assim, mas sentindo. então deixa eu ser um Vamos pouquinho. embora. Vamos embora. Adorei. Então vamos lá. Quando a desembargadora pensa em sucesso, o que que é o sucesso para desembargadora? É a felicidade. Sucesso é ser feliz. Muito bem. O desafio, quando pensa em algum desafio, alguma superação, o que vem à cabeça? Vida. A vida é um desafio. Uma inspiração. Meu pai. Uhum. Empoderamento. Empoderamento é exatamente o contrário, Roseli. É humildade. Quanto mais humilde você é, mais empoderada você Ai, é. que maravilha, gente. O futuro. As minhas filhas. Eu Ai, que sou mãe de delícia. duas mulheres. Elas duas, elas são a minha vida. Ai, que delícia. Elas são a minha vida. Eu nunca vou morrer, eu estou sempre com elas. Então, já que tá falando nisso, família. É. Família é tudo, né? Família é o Família. meu oxigênio. Ai, Eu que tenho uma família delícia. linda, grande. Eu tenho irmã, eu tenho primos, eu tenho tios, eu tenho minhas filhas, eu tenho meu marido, eu tenho amigos. Ai, que Isso para delícia, mim é gente. fundamental. Eu tenho almas gêmeas. Eu não vou dizer o nome, mas eu tenho amiga alma gêmea. É, Olha, eu vou dizer uma coisa, não podia ser a inauguração, não podia ser outra pessoa amigo, para alma fazer. gêmea, Roseli, eu tenho amigo, amigo mesmo, alma gêmea. Isso Ai, daí mas com tudo isso ai, que maravilha. Olha, e um livro? Um livro. Uma indicação de livro. livro. É o inusitado, mas é o que eu, desde pequena, aprendi a ler. Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Olha, olha. Uma música. É o amor, do Zezé de Camargo. Por Essa, que que eu achei que o desembargador ia falar isso? E olha, não, adoro, 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 essa para adoro. mim é insuperável. O significado da pessoa, do autor, da música na minha vida é inenarrável, inestimável, inclusive. Desembargador, uma mulher. As, são duas. As minhas duas filhas. Elas são as mulheres que eu queria ser. Ah, que delícia. Bom, agora um pouquinho, porque eu acho que é interessante falar, não tem agora, mas uma marca de cosmético. Uma coisa que te Dior, adoro. Acho a adoro. cobertura da Dior muito boa. Tá? Eu queria te pedir uma mensagem final. A gente sabe que aqui o objetivo é, como disse, é inspirar mulheres, é mostrar.
que é possível, permitir que as mulheres sonhem, que sonhem, realizem e se inspirem com esses bate-papos. Queria que a desembargadora, se puder, deixar uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo, ou que vão assistir. A minha mensagem final é desejar que mais espaços como esses existam para que nós possamos criar memórias da nossa vida, Roseli. É isso que faz a memória da nossa vida. Quantas vezes nós duas estivemos aqui em tantas outras ações por tantas outras mulheres. Eu não quero inspirar ninguém, até porque eu não sou um modelo para o mundo. Mas, de alguma forma, nós deixamos aqui as nossas mensagens. Isso é muito importante. O que eu quero deixar, afinal de contas, é isso: um legado. Vocês sonhem, e sonhem concretizando da melhor forma possível. Nossa, gente, que maravilha. Eu queria agradecer muito o seu tempo, desembargadora. Foi um bate-papo incrível. Eu tenho certeza que as pessoas vão ficar maravilhadas, como aliás não era por menos. A desembargadora encanta e toca. Eu acho que isso é o que faz. No final do dia somos pessoas. No finalzinho do dia, nós somos pessoas, né? Sem E eu dúvida nenhuma. queria e eu queria aproveitar e dizer que nós vamos lançar o nosso livro, é a segunda parte do livro Mulheres na Insolvência. O lançamento vai ser, eu espero, grandioso. Aliás, será grandioso, no dia 29 de maio, em São Paulo. Eu peço que acompanhem, a desembargadora Mônica participou do primeiro, com muita honraria, e nos apoiou, e no segundo também. Então, eu quero estender o convite a todas as pessoas. Eu acho que vai ser um evento muito bacana. Nós vamos ter, acho que, salvo engano, são mais de 100 mulheres coautoras de livros e para ver o papel da mulher na insolvência, no mundo jurídico. Então fica aqui o convite do Ibajude, do hashtag Por Elas, para todas vocês. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a desembargadora Mônica e desembargadora. A doutora é fonte de inspiração. E não sou só eu que digo isso. Doutora é fonte de inspiração. E isso faz toda a diferença. Eu Mais uma faço o que vez, eu gosto. mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo seu Eu que tempo, pela sua agradeço. disposição. Eu que agradeço. Você me emociona muito. Muito obrigada.